Boa noite. Bom, já estamos aqui para a quinta mensagem, não é? A semana vai passando e já nos aproximamos daqui das cenas finais, então, dos eventos finais. Sabem que durante esta semana, tem sido para mim um privilégio estar aqui convosco. Um privilégio podermos juntos estudar temas relevantes para os nossos dias. E o que é que vocês acham? Acham que daquilo que nós temos visto, as profecias é um tema que nós devemos estudar, devemos de dar a nossa atenção, é um assunto importante pelo que temos visto? O que é que vocês acham? Sim? Qual acham que é a principal mensagem de todas as que temos estado a ver até aqui? O que é que acham que é a principal lição que nós poderemos tomar destas mensagens? O que é que vocês acham? Não acham? Não acham. Qual é a vossa opinião? É isso mesmo. Nós podemos estar neste mundo completamente distraídos e não nos apercebemos de nada que se passa à nossa volta. O que é certo é que as coisas estão a acontecer. É isso que temos visto esta semana. É ou não é? Obrigado. Nós temos visto esta semana que, independentemente de eu estar pronto ou não, as profecias vão acontecer. Mas a minha pergunta para vocês, e é o objetivo desta semana toda, ok? Todas as mensagens têm um único objetivo. É nós pensarmos, será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Certo? Ok? E hoje é mais uma das mensagens que servem de alerta. Será que eu estou preparado? Será que eu estou a perceber o que se passa à minha volta? E especialmente dentro da minha igreja. Ok? Nós temos nos focado ao longo dos dias o que é que vai acontecer no mundo político, o que é que vai acontecer na economia, nas finanças, mas hoje vamos nos concentrar no que é que vai acontecer na igreja. Pode ser? E o título já é um bocadinho sugestivo, não é? A sacudidura. Não sei se diz peneira aqui também. Diz peneira, sim, ok. Quando eu era pequeno, a minha avó fazia pão em casa todas as semanas e ela comprava a farinha, ok, que tinha um farelo assim bem grande e ela tinha de peneirar, ok, para estar pronto para fazer o pão. É claro que a igreja não vai ser literalmente peneirada. Mas é uma comparação, é um exemplo daquilo que vai acontecer. E reparem, nós já vimos da importância que a lei de Deus vai ter no futuro. Nós já vimos que, muito parecido com os poderes do passado, os poderes atuais vão ter o mesmo objetivo. Aliás, nós já vimos quais são os argumentos que eles vão usar para implementar o mundo parar um dia por semana. Argumentos morais e argumentos científicos. Vimos que isto será o cumprimento desta profecia bíblica de Apocalipse 13 e que será um sinal para o povo de Deus. Vimos também que o objetivo não é o mundo parar um dia por semana, mas é que o mundo trabalha no dia de sábado, para que seja impossível guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos. E então isto significa receber uma de duas marcas. Ou a marca que vem de Deus, ou a marca que vem dos poderes deste mundo. Será decidir obedecer entre a lei de Deus e a lei dos homens. Vimos também que o argumento que vai levar a esta segunda lei é um argumento financeiro. Reparem, eu não estou a repetir isto todas as noites para ser chato. É para ficar aqui, bem gravado, para não termos dúvidas nenhumas do que vai acontecer no futuro.
Vimos também que este também será o argumento para a terceira lei, que significa controlar quem compra, quem vende. Controlar o sistema financeiro e o que cada indivíduo pode fazer nesse sistema financeiro. Bom, acabei de fazer um resumo todas as noites para trás. Hoje vamos começar em Apocalipse 12, versículo 17, que é um dos versículos mais conhecidos do Apocalipse para o Adventismo, certo? Com certeza já ouviram falar deste versículo. Vamos lá então, Apocalipse 12, versículo 17, que diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher. Sabemos que a profecia do dragão representa o inimigo, certo? A mulher representa a igreja, certo? E foi fazer guerra com o resto, com o remanescente, com os que sobraram, certo? É isso que está escrito? É, com os que sobraram. Se sobraram, quer dizer que o grupo era maior. Os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então dá-se o nome a este grupo. Chama-se o remanescente. Ok, muito bem. Tem duas características então, o remanescente. A primeira característica é que eles guardam os mandamentos de Deus. A segunda característica é que têm o quê? O testemunho de Jesus Cristo. Eu quero vos dizer que estas duas características são fundamentais nos eventos finais. Ok? E muitas vezes nós não atingimos o alcance desta profecia e o que ela está mesmo a querer dizer a cada um de nós. Nós temos uma ideia do que é que significa guardar os mandamentos de Deus, não é? É a sua lei. Mas muitas vezes esquecemos-nos o que é que quer dizer neste versículo: têm o testemunho de Jesus Cristo. Com certeza que já ouviram falar e já ouviram a descrição do que é o testemunho de Jesus Cristo. Já, não já? Com certeza apresentaram um versículo a seguir, que é o versículo do Apocalipse 19, 10, que diz o quê? E me lancei aos seus pés para adorá-lo. Portanto, João estava tão maravilhado com todas aquelas visões que ele estava a receber, e ele prostrou-se perante o anjo, começou a adorar o anjo. E o que é que o anjo disse? João, tem calma, eu sou só um anjo. Adorar é só a Deus. É isso que o anjo diz: olha, não faças tal, sou conservo teu e dos teus irmãos, ou seja, eu estou em pé de igualdade contigo. Eu também adoro a Deus. Se queres adorar alguém, é a Deus. E os teus irmãos são quais? São aqueles que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Isto é uma palavra que é muito falada dentro daqui da igreja adventista, certo? O Espírito da profecia. E nós associamos o Espírito de profecia a alguém. Porque logo a seguir, em Apocalipse 22, 8, 9, temos exatamente a mesma cena. Mais uma vez o apóstolo João faz o quê? Dobra-se perante o anjo para adorá-lo e a conversa repete-se novamente. Mais uma vez diz: prostei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E ele disse-me outra vez: olha, não faças tal. Porquê? Porque sou conservo teu e dos teus irmãos. Até aqui o texto é exatamente igual, certo? No entanto, a seguir, ele explica o que é o testemunho de Jesus. Estes são o quê? Os profetas. E dos que guardam as palavras deste livro, ou seja, a lei, adora a Deus. Então, basicamente, quando nós juntamos estes três textos, nós concluímos que este versículo aqui da Apocalipse 12 está a dizer que o remanescente guarda a lei de Deus e também tem o quê? Tem o Espírito de profecia. Tem profeta. Com o quê? Com o Espírito profético. Ora,
isto é muito interessante porque existe um padrão na palavra de Deus que percorre desde o Gênesis até ao Apocalipse. Sabem qual é o padrão? É que Deus anuncia algo que vai acontecer e quando se aproxima a altura, a época desse acontecimento, Deus levanta novamente outro profeta para dar instruções mais detalhadas acerca daquele evento. Já repararam que é assim que funciona a Bíblia? Sim ou não? Temos imensos exemplos na Bíblia disso. Aliás, Deus promete que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a quem? Aos profetas. Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que vocês sabem a resposta, mas eu gosto de fazer perguntas. Nós acreditamos que Cristo está quase a voltar, não acreditamos? É a maior promessa que se encontra na palavra de Deus. Acham que tem lógica? Estamos a aproximar desse evento e o Senhor não despertar novamente o espírito profético para alertar as pessoas deste grande evento que está para acontecer? Se sempre foi assim ao longo de toda a história bíblica, estão a compreender o que eu estou a dizer? Sim? Tem lógica ou não tem que isto aconteça? Sim. Aliás, já no Velho Testamento dizia que no tempo do fim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as suas servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Amém? Isto significa que o dom profético não terminou com o cânon bíblico. Significa que o dom profético vai continuar até à segunda vinda de Cristo. O próprio apóstolo Paulo enfatizou isso, porque ele disse que Deus atribuiu dons à sua igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Acreditamos nós que Deus dá estes dons à sua igreja, sim ou não? Sim. E ainda mais, ele diz que um desses dons é o dom da profecia, e ele conclui que, como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira nenhuma que é. O que é que diz? Nenhum dom vos falta, incluindo qual? O dom da profecia. Nós, como Adventistas do sétimo dia, acreditamos que este dom se manifestou na obra de Ellen White. E é certo que não é o tema de hoje, ok? Eu poderia estar aqui horas a falar sobre este assunto, de porque é que Ellen White é uma profetisa do Senhor, ok? No entanto, o que eu vos quero dizer é que esta profecia está a dizer que o povo remanescente tem duas coisas que são relevantes profeticamente. O que é? A lei de Deus e o que é? O Espírito de profecia. Perceberam? Sim ou não? Concordam com o que eu estou a dizer? Sim ou não? Sim? Ok. Nós hoje vamos ver que isto é mais importante do que aquilo que nós pensamos. Tá bom? E como é que nós vamos ver? Vocês há bocado disseram-me que estes aqui são o povo remanescente. Disseram-me isto, certo? Sim? Ok. Agora a minha pergunta é, quem é que são esses remanescentes, afinal, neste planeta? Então, estou sozinho agora. Deixaram-me aqui sozinho. Fiz uma pergunta simples.
Quem é o povo remanescente que guarda as leis de Deus e tem o espírito de profecia? Está muito baixinho, eu não estou a ouvir. Eu estou a ouvir muitas respostas diferentes, não pode ser. Vamos lá. Alguém tem a coragem de dizer. Uma vez, eu estava a fazer este sermão, fiz esta pergunta e alguém disse em alta voz, somos nós. Só que eu tenho mais notícias. Não somos nós. Sabiam? Pois é que, na realidade, segundo o alinhamento profético, nós não somos ainda a igreja remanescente. Nós somos a igreja de... Muito bem. Não são a mesma igreja. Então, a igreja de Laodiceia é esta aqui. Este somos nós. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conhece as tuas obras, porque nem és frio, nem és quente, quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vou imitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre, um cego, e um nu. Só estes 3 versículos dava para estarmos aqui 8 horas a falar. Mas o que eu vos quero dizer com isto é, estes somos nós. Ok? Está bem? Isto é um ponto muito importante. Ou seja, parece-vos que há aqui um contraste entre a igreja de Laodiceia e a igreja final, a igreja remanescente. O que é que vocês acham? Sim ou não? Parece-me que há aqui um contraste. Aliás, se nós lermos um texto que vamos estudá-lo no sábado, que é o texto que fala sobre a tropa de elite de Deus, os 144 mil, diz o que é? Primeiro que as suas frontes estão seladas, certo? Já sabemos o que é que isto quer dizer, não sabemos? Ou seja, é só depois do selamento. Mas também diz que na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis perante o trono de Deus. E a pergunta é outra vez, parece-vos estes que fazem parte da igreja de Laodiceia? Não. Então, entre a igreja de Laodiceia e o aparecimento dos 144 mil em Apocalipse 14, que têm uma função final, qual é? Está ali, é só ler. Pregar as 3 mensagens angélicas a todo mundo. É isto que eles vão fazer, certo? A igreja remanescente vai fazer exatamente isto, levar o evangelho a todo mundo. Mas para a igreja ser transformada da igreja de Laodiceia na igreja remanescente, então tem de acontecer alguma coisa. Concordam? Sim? É muito interessante que o capítulo 13 de Apocalipse e o capítulo 14 são um contraste. De um lado nós temos as forças do inimigo, do outro temos a resposta de Deus. É isto. Versículo 13, versículo 14. O exército do inimigo, a tropa especial do Senhor. Nós sabemos quem vai ganhar a batalha, não sabemos. Então, o que é que tem de acontecer? É que logo antes, no capítulo 13, fala de quê? Fala daquilo que nós temos vindo a estudar. Certo ou errado? Fala das leis dominicais. Então, a mim está-me a parecer que alguma coisa vai acontecer à igreja durante o período das leis dominicais. O que é que vocês acham? Estão a desconfiar o mesmo que eu? Eu estou a desconfiar. Então nós vamos ver exatamente isso. O que é que vai acontecer neste período à igreja para se formar, então sim, a igreja remanescente? Diz o seguinte, introduzir-se-ão, estas palavras são difíceis para um disléxico, não é? Divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Todos nós conhecemos desde criancinhas, não é? A parábola
esta parábola do trigo e do joio, em que o Senhor diz, não arranquem o trigo, porque podem arrancar junto quem? Desculpem, não arranquem o joio, porque podem arrancar junto o trigo. Então, ambos crescerão juntos até o momento certo. Nós vamos falar hoje exatamente qual é o momento certo. A profecia que nós estamos a falar hoje, que nós damos o título de sacudidura, está na Bíblia, em Amós, capítulo 9, versículo 9. E que diz o seguinte, e vamos com calma, que este versículo tem muita informação. Diz o seguinte, porque eis que darei ordem. Certo? Os eventos finais são permitidos pelo Senhor. Ok? Quando Ele achar. Pode estar tudo pronto do lado do inimigo, mas só quando Deus permitir é que eles começarão-se a desenrolar. Mas diz, e então sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. O povo de Deus vai ser sacudido onde? Aqui no Brasil? O que é que diz o texto? Já repararam que todas as profecias dos eventos finais falam na globalidade das profecias? Falam de toda a terra. Então o mesmo vai acontecer com a profecia da sacudidura. Ela não é para o Brasil, nem para os Estados Unidos, nem para Portugal. É para onde? Para todo lugar. Isto quer dizer que, mais uma vez, os eventos vão estar a decorrer onde? Em todo o mundo. E isso irá provocar, vai desencadear então uma sacudidura no povo de Deus em todas as nações. Assim como se sacode o grão no crivo, e agora temos aqui uma parte muito importante, sem que caia na terra um só grão. Eu acho que isto é incrível. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o povo de Deus vai ser sacudido, mas nenhum dos fiéis vai sair fora. Amém? Tínhamos a noção disto? Muitas vezes nós pensamos e temos ideias erradas acerca da sacudidura. Mas vamos ver exatamente o que é que isto quer dizer. Então, haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo, na altura específica. Eu quero vos dizer que sacudidura é um termo que já está a ser usado há muito tempo, ok? Mas eu não estou a falar da sacudidura no termo que ela é usado com acontecimentos locais. Estou a falar da sacudidura final profética. Tá bom? Ok? Não há dúvidas? Sim? Então o que é que diz? Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. Ou seja, tem um tempo marcado. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o mundo de muitos está esfriando. E este é precisamente o tempo em que o genuíno será derrotado. Vai desistir. É o que o texto diz? O genuíno será o quê? Isto está de acordo com a profecia de Amós 9:9 que acabámos de ler, sim ou não? Sim. Ok. Então, nós podemos ver então qual é este acontecimento, é a sacudidura, e vai ser, como é que eu ia dizer? Vai acontecer precisamente nesta altura, na altura das leis dominicais. Quando a lei de Deus for anulada, lembram-se desta citação que vimos ontem? Quando é que a lei de Deus será anulada? Deixaram-me sozinhos outra vez. Não pode ser. A lei de Deus foi anulada quando? Quando no futuro for legislado a lei dos homens contra a lei de Deus. Então o que é que diz? Quando a lei de Deus for anulada, aqui a sua igreja será peneirada por provas terríveis. E uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Agora quero parar aqui, tá bom? O que este texto está a dizer, juntamente com o texto de Amós 9:9, é que a sua igreja vai ser peneirada e muitos vão saltar fora, mas os fiéis vão
permanecer. É isto? Sim? Agora aqui reparem o que é que está aqui a dizer. Que uma proporção muito maior do que nós podemos prever fará parte daqueles que sairão fora. Ok? A maioria do povo de Deus sairá fora. E aceitará o quê? Ouvidos dos espíritos enganadores e das doutrinas de demónios. Lembram-se onde é que nós estudámos algo de 13 espíritos imundos que saíam como raios para enganar os mundos da terra? Os reis da terra, lembram-se? Hã? Não vão só convencer os reis da terra. Vão também convencer muitos do povo de Deus. E quais são estas doutrinas de demónios? Quais são esses espíritos enganadores? São exatamente os argumentos que nós estudamos. Lembram-se? Os argumentos morais, os argumentos científicos e os argumentos financeiros. Isto quer dizer que a maioria do povo de Deus vai acreditar nesses argumentos. Eu oro ao Senhor que cada um de nós não acredite nestes argumentos. Eu oro ao Senhor que cada um de nós esteja disposto a dar a vida em vez de quebrar a lei do Senhor. Porque o que diz a profecia é que a maioria vai aceitar esses argumentos. Não vais longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência, ou seja, a segunda lei dominical. Ou seja, a pressão no povo de Deus vai começar logo a seguir à primeira lei e apontar-se para a segunda lei. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitarem aos costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominadores, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Nesse tempo o ouro será separado da escória na igreja. Mensagem dura, não é, irmãos? E por isso é que eu insisto muito. Será que eu estou pronto para o que se aproxima? O evento então que vai transformar a igreja de Laodiceia no povo remanescente que vai pregar as 3 mensagens angélicas é a sacudidura. E agora é muito importante nós termos a noção de que nesse tempo, o tempo em que cada coisa que se pode ser sacudida, sacudir-se-á, o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, mas não obedecem aos seus mandamentos, como? Por palavra e por... Lembram-se do I? Lembram-se? Aqui está. Só aqueles que aceitarem e puserem em prática estarão do lado do Senhor. E o Senhor, nesta altura, ao contrário de hoje, eu quero dizer que a doutrina adventista é: não são salvos apenas adventistas. Pessoas de todas as denominações podem ser salvas. Mas, nesta altura, toda a gente terá que tomar uma decisão. Toda a gente neste planeta terá que tomar uma decisão. E os únicos que estarão do lado do Senhor serão aqueles que aceitarão a sua lei por palavras e por ações. E a partir dessa altura já não haverá desculpa nem segunda oportunidade. Alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja em ocasiões de verdadeiro perigo tornarão manifesto que não edificaram sobre a rocha sólida. Sobre a sólida rocha. É hoje a altura que nós devemos fazer isto. Eles cederão à tentação. Os que tiveram grande luz
e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram. Sob um pretexto ou outro, hão de retirar-se de nós. Acham que nós temos grandes privilégios hoje em dia, sim ou não? Nós temos tudo à nossa disposição. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos uma carga doutrinária que é uma herança do passado reformador. Nós temos o espírito de profecia. Nós temos pregadores que pregam a palavra do Senhor. Todos estes privilégios estão à nossa disposição. A pergunta é, será que eu estou a tirar partido disso? Durante quase 30 anos da minha vida, a minha Bíblia estava pousada no armário ganhar pó. Durante quase 30 anos da minha vida, e eu não acreditava no ministério profético de Ellen White. Durante quase 30 anos da minha vida, eu era adventista do sétimo dia. E não aproveitava os privilégios que temos à nossa disposição. Porque as promessas não falham, mas as profecias também não falham. E podemos ter a certeza que chegará o dia em que esta profecia se cumprirá, em que seremos sacudidos e todos aqueles que não estiverem preparados serão julgados fora. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à igreja adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus, reparem, não é sendo, é considerando-se. E eu acho que muitas vezes nós já nos consideramos o povo que guarda os mandamentos de Deus, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais. Isto é muito forte, irmãos. Serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Amanhã vamos falar deste assunto. Amanhã vamos falar do aquecimento global, vamos falar das pragas finais. Mas eu quero vos dizer que esta mensagem é muito forte, irmãos. Já imaginaram o que é eu pertencer ao povo de Deus a minha vida toda? Saber o que vai acontecer e fazer parte do grupo que vai sofrer com as pragas finais? Então este é um assunto muito sério, o assunto da sacudidura. Agora preciso da vossa atenção, agora que chegamos à parte importante, tá bom? Nós vimos, ao longo destes últimos dias, que as profecias dos eventos finais estão na palavra de Deus, na Bíblia, certo? Mas eu não sei se vocês repararam, houve alguns pormenores que não estão na Bíblia. Repararam nisso ou não repararam? Aliás, eu gosto de olhar para o Espírito de Profecia da seguinte forma. Uma vez ouvi um pregador a dizer isto e eu gosto deste exemplo. E vou contá-lo na primeira pessoa. Há muitos anos atrás, era eu criança, nós fizemos uma viagem de carro pela Europa, certo? O nosso primeiro destino era Paris. Só que, não sei se eu já vos disse, que eu nasci num mundo sem celular, sem internet, lembram-se disso, sem computadores, e também sem GPS. Então sabem como é que se fazia viagens? Tinha-se ter um mapa. Pois é. Então nós tínhamos um mapa da Europa, e aquele mapa da Europa levou-nos direitinho até à cidade de Paris. Certo? Ok. Mas nós chegámos à cidade de Paris e tínhamos que ir a uma rua específica, a uma morada específica, ter com uma pessoa que nos ia acolher lá em sua casa. O que é que vocês acham que nós fizemos? Lembrem-se, não há GPS. Acham que o mapa da Europa tem as cidades todas
de Paris? Acham? Não. Para eu chegar exatamente àquela rua, o que é que eu precisava agora? De um mapa de Paris, certo? Então, quando nós chegamos a Paris, fechamos o mapa da Europa, abrimos o mapa de Paris e fomos direitinhos à casa da pessoa que nos ia receber. Agora, a pergunta: o mapa de Paris contraria o mapa da Europa? Ele cria cidades novas que não existem no mapa da Europa. O que é que ele faz? Ele amplia e fornece mais detalhes. Ok? Isto é o Espírito de Profecia. Ele não vem substituir a palavra de Deus, não vem mudar a palavra de Deus, nem vem alterar nada da palavra de Deus. Ele vem aumentar e dar mais detalhes. Ok. Nós vimos pela palavra de Deus as leis dominicais e vamos ver as 5 leis dominicais na palavra de Deus. No entanto, os pormenores, os argumentos, não estão na palavra de Deus. Repararam nesse pormenor? Estão aonde? No Espírito de Profecia. Estão a perceber a diferença? Sim? E eles não substituem, não mudam nada, mas dão mais detalhe. Então, o que é que vocês acham? Agora reparem assim. Eu tenho a palavra de Deus e eu recuso o Espírito de Profecia. O que é que eu estou a perder? Os detalhes. E às vezes os detalhes são importantes. Eu agora vou-vos dizer qual é o assunto que vai provocar a sacudidura na igreja. A sacudidura é uma profecia bíblica, sim ou não? Mas os detalhes estão onde? Vamos ler com calma, está bem? Diz o seguinte: ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, já vimos quais são estas teorias, certo? Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Então, na sacudidura, nós precisamos o quê? Aqueles que não têm âncora vão ser levados, então nós precisamos do quê? Está ali um desenho, que é uma âncora. Perceberam? Sim ou não? Uma âncora é uma coisa que segura o quê? Um navio na sua posição. Agora a pergunta que eu tenho para fazer: o que é então esta âncora que vai impedir as pessoas de serem levadas na sacudidura? Estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser o quê? Varridos pelos muitos enganos de Satanás. Quais são? Aqueles que nós tivemos a ver estes dias. Perceberam a importância do Espírito de Profecia nos eventos finais? Pois é. Isso quer dizer que o motivo que vai determinar a divisão dentro da igreja é um. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos... A igreja de Laodiceia vai se dividir a meio, e entre aqueles que aceitam e os que não aceitam o Espírito de Profecia. E isto vai ser a causa da sacudidura. É incrível, não é, irmãos? E agora eu quero-vos perguntar uma coisa. Já vimos isto acontecer à nossa volta ou não? Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração de que o recebe, levando-o a exaltar a norma e a declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhe-ão e isto causará o quê? Uma sacudidura entre
os filhos de Deus. E é por isso que a profecia de Apocalipse 12:17 diz o quê? Que no tempo do fim, a igreja remanescente tem duas coisas. É fiel à lei do Senhor e tem o quê? O Espírito de profecia. Porque os outros vão rejeitar e vão fazer o quê? Sair. Que grande responsabilidade que nós temos, irmãos. E se é certo que o primeiro ponto vai levar o mundo a perseguir a igreja, o segundo ponto vai rachar, dividir a igreja. E isto vai acontecer em simultâneo. E é este evento que vai transformar a igreja de Laodiceia na igreja remanescente. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocarem sob o estandarte de Satanás abandonarão o que é? Primeiro, sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus. Incrível, não é? O último engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. E isto causará a sacudidura. Esta profecia vai acontecer. Mas a boa notícia é que no meio de leis que querem impedir o povo de Deus de guardar a lei de Deus, no meio de uma igreja a se dividir, vai nascer o povo que vai finalmente cumprir o objetivo de um cristão nesta terra, que é levar o Evangelho eterno a todo o mundo. E pode parecer, de facto, algo de muito difícil de imaginar, ao ponto que parece que a igreja vai cair. Mas qual é a profecia? Não? Já ouviram este texto, não já? A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. O problema é que muitas vezes não associamos este texto ao seu contexto. Está-se a falar de quê? Da sacudidura. Diz então, ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha será separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Esta luta, esta divisão parece que vai terminar com a igreja, mas não. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a posição, passando para a fileira do adversário. E agora sim, o mundo e a igreja estão prontos para o alto clamor e para a pregação das 3 mensagens angélicas. E eu acho que isto é incrível, sabem porquê, irmãos? Porque a mensagem de Mateus 28:19 está escrita há 2000 anos atrás. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. É a nossa missão, ou não é? Mas o mais incrível é que, mais uma vez, a missão de Deus só se vai cumprir na altura mais terrível de todas. Diz o texto, o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz, hoje, em tempo de prosperidade, terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. Mas há uma boa notícia no meio disto tudo. É que é na perseguição, é nas dificuldades
que se vê quem são os verdadeiros cristãos. O zelo dos que obedecem ao Senhor não vai diminuir com os problemas ou com as perseguições. E ele vai o quê? Aumentar. À medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei, toda a objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Amém? E o último texto de hoje. Estandarte após estandarte era arrastado no chão. À medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário, vai fazer o percurso exatamente inverso e se unir ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Os lugares vagos, nas fileiras, na igreja, deixada por aqueles que vão ser enganados pelos enganos de Satanás, serão preenchidos pelos que forem representados por Cristo como tendo chegado na hora 10ª. E estes irão completar o povo que vai ver Cristo a vir nas nuvens dos céus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero muito fazer parte desse grupo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero muito estar pronto para as cenas que se aproximam. Mas eu tenho uma pergunta muito séria para vos fazer hoje. Será que este livro também está na vossa casa a ganhar pó, como esteve a minha Bíblia durante tantos anos? Mas eu quero fazer outra pergunta. Será que Deus nos deu um privilégio tão grande de termos hoje o espírito de profecia que está disponível a cada um de nós? E será que nós o colocamos de lado e não queremos saber? Nós estamos a arriscar muito se isto é uma realidade na nossa vida. Não há ninguém que esteja preparado para os eventos finais se não tiver uma comunhão diária com o Senhor, pela palavra e pela oração. Ninguém. Não há ninguém que vai estar preparado para os eventos finais se não sabe o que vai acontecer. E reparem o que diz a profecia. A maior parte do povo de Deus vai ser enganado. E eu vim do outro lado do Atlântico para vos dizer a vocês, eu não quero que nenhum de vocês seja enganado. Eu quero que cada um de vocês, e eu também, estejamos prontos para as cenas que se aproximam. Eu quero muito estar do lado da equipa vencedora. Nós estamos numa batalha, mas nós sabemos quem vai vencer. A escolha é óbvia. Escolher o Senhor. Escolher a sua palavra. Escolher a sua lei. Escolher a sua revelação. E avisar os outros daquilo que se aproxima a este mundo. Nós amanhã vamos avançar na nossa história dos eventos finais. Eu quero vos dizer que amanhã é uma mensagem muito importante. Porque nós vamos expandir um pouco daquilo que é a mensagem de Satanás. Nós vamos falar do aquecimento global. E eu quero vos dizer uma coisa que talvez vocês não sabem. A Bíblia fala do aquecimento global. E vamos ver os últimos meses da história deste planeta. Vamos ver o que é que se aproxima. E, sobretudo, vamos ver como Deus quer cuidar de cada um de nós.
Amém?